Fala, calculista, tô aqui para mais um vídeo falando sobre os avisos, né, os principais avisos do Eberic, né, como solucioná-los. No vídeo anterior nós falamos, né, sobre casos, né, que a gente tem mais ácido no lance de cima do que no lance de baixo. O mais comum de acontecer é ter mais ácido no lance de cobertura do que no penúltimo lance, né? E eu comentei, né, que existe uma grande quantidade de causas que podem levar a isso, né, e uma quantidade ainda maior de possíveis soluções, né? Cada hora uma solução diferente uma estratégia diferente que vai solucionar o problema, né? Em alguns problemas a gente acaba também não conseguindo resolver, a gente acaba realmente precisando de mais aço no lance de cima, mas assim não tem, não tem um antídoto certo, né? É só você fazer isso aqui que 100% das vezes vai resolver. Não, tem várias possibilidades diferentes, você tem que testar para ver qual delas se encaixa em cada caso. Por isso que eu comentei que é melhor, se você quiser se aprofundar mais nisso, você tem dificuldade com pilares no Eberic, e muita gente tem, porque o Eberic realmente pesa a mão nos pilares, é melhor você dar uma olhadinha lá no meu curso de otimização de pilares. O que eu posso te adiantar aqui nesse vídeo, e que talvez você não saiba, talvez você esteja olhando com curiosidade para essa figura que eu deixei aqui, isso aqui é o diagrama de interação, tá? Ele tem a ver com um dos principais motivos pelos quais a gente muitas vezes tem mais aço no lance de cima do que no de baixo, tá? Já vou me explicar. Isso daqui é como se eu tivesse plotado aqui num plano não, né? Que tem 3 coordenadas, né? Mas eu tenho aqui os eixos cartesianos, né? E eu plotei aqui essa superfície aqui de interação. Seria o seguinte: se eu pegar qual é o esforço normal em Z, qual é o momento em X, qual é o momento em Y, né? Pega esses 3 valores, essas 3 coordenadas, e marco aqui no meu sistema de eixos, marco um ponto, tá? Eu estou pegando então qual que é o esforço normal, momento em X, momento em Y, que estão atuando no meu pilar, estão atuando na seção do meu pilar. E acho essa coordenada aqui nesses eixos. Se essa coordenada estiver dentro da superfície de interação, o pilar passa, tá? O pilar consegue resistir àqueles esforços. Se o ponto estiver fora do diagrama de interação, aquele pilar não consegue suportar aqueles esforços, tá vendo? Tá certo? Então, é como se essa superfície de interação fosse o universo de todos as possíveis trincas, né, de esforços que a nossa seção consegue suportar, tá vendo? Então, uma vez que eu tenho uma superfície de interação com um determinado pilar, basta eu saber quais são os esforços atuantes dele para eu saber se o pilar suporta ou não, tá certo? E a gente observando aqui o formato dele, esse formato meio oval, a gente percebe uma coisa bem interessante aqui, ó. Reparem que aqui, essa região aqui equivale a esforço normal nulo, tá? Essa região aqui eu tenho momento em Y, tem momento em X, mas no eixo vertical, ó, aqui seria o caso de esforço normal nulo, tá? Daqui para baixo é tração, daqui para cima é compressão. A compressão aqui. Então reparem que quando eu tenho nada de compressão, eu começo a colocar compressão na minha peça, né? Eu começo a aumentar a minha resistência ao momento fletor, tá? Olha como é que ele vai alargando, né? Como é que vai enlarguecendo, ficando mais gordinho, né? O meu diagrama aqui um pouco acima do nível 0, no nível de 0 tensão de compressão, de 0 tensão axial. Quando eu começo a colocar compressão, a resistência ao momento fletor aumenta. Isso a gente percebe aqui tanto para o momento fletor em Y quanto o momento fletor em X, tá? A partir de um certo ponto, eu aumentar o esforço normal, a partir desse ponto aqui, por exemplo, eu aumentar o esforço normal faz a resistência à flexão diminuir, tá? Aqui acontece a mesma coisa por aqui, ó. Quando eu aumento, a partir desse ponto aqui, se eu aumentar a compressão, a minha resistência ao momento fletor diminui. O principal que eu quero focar aqui é justamente nessa região inicial aqui, onde aumentar o esforço normal atuante na seção faz eu aumentar a minha resistência à flexão. Por que isso aqui é importante? Porque se eu tenho o meu pilar de cobertura, normalmente ele tem uma carga
vertical menor do que o pilar do lance de baixo, tá? Se eu tenho aqui às vezes 10 toneladas, vamos dizer que no lance de baixo eu tenho 20, tá? Então se esse pilar aqui tiver nessa zona aqui de baixo, né? E eu aumento o esforço normal, vamos dizer que o 10 está aqui e o 20 está aqui. Aqui está o 10 e aqui está o 20. Né? Se eu passar o meu esforço normal na minha seção de 10 para 20, eu vou estar aumentando a resistência dela no momento fletor. Então, essa seção aqui de baixo, por ter mais esforço normal, ela vai ter mais capacidade de suportar o momento fletor do que essa daqui. Então, isso que explica muitas vezes por que a seção de cima, às vezes, com o momento fletor da mesma ordem de grandeza da seção de baixo, né? Por que a seção de cima está pedindo mais aço? Porque essa daqui, com uma tensão de compressão maior, ela consegue resistir mais momento fletor com menos aço do que essa daqui. Entendeu? Então, muitas vezes por conta disso que no pilar de cima, o lance de cima, pede mais aço, tá certo? Isso aqui é um dos motivos devido ao diagrama de interação. Se você quiser entender mais a respeito aqui, esse diagrama aqui é retirado do livro do Fusco, né? Estruturas de concreto, solicitações normais, tá? Vou deixar um link também aqui na descrição. Se eu não colocar, você me cobra para me lembrar. Uma dissertação interessante também falando sobre esse tema, tá? Então, e um outro caso que também é responsável por gerar mais aço no lance de cima do que no de baixo, tá? É o seguinte. Só voltando aqui, né? Por que normalmente acontece esse problema do lance da cobertura para o segundo lance? Porque esse problema aqui, que eu citei, ele só ocorre quando o esforço normal é baixo, tá? Se você tem um prédio de 10 andares, do quinto para o sexto, né, o esforço normal já está gigantesco, já está cá em cima. Aumentar o esforço normal diminui a resistência à flexão. Esse problema aqui que eu citei, essa situação que eu citei, não chega a ser um problema, essa situação que eu citei, ela só vai acontecer quando o esforço normal é baixo. Então isso é mais característico realmente dos pavimentos superiores, dos últimos pavimentos. Um segundo motivo que leva a gente a ter mais aço, às vezes, né, ter mais aço no lance de cobertura do que no lance imediatamente inferior é o seguinte. Quando eu tenho aqui, quando eu coloco carga aqui na minha viga, né, vai surgir um momento fletor na ligação da viga com o pilar, tá? Esse momento fletor que surgir na viga, ele é combatido, né, ele é equilibrado pelos pilares, né? Então, tanto o lance de cima aqui do pilar quanto o lance de baixo, ele equilibra esse momento fletor negativo que surge na viga aqui, tá? Agora, quando eu coloco carga na viga de cobertura, também surge um momento fletor negativo aqui. Esse momento fletor, ele vai ser equilibrado apenas por um lance, tá? Apenas por esse lance aqui da cobertura, pelo último lance. Então isso ocasiona o quê? Isso ocasiona um diagrama assim, comum V, diagrama desse jeito aqui, ó. Momento, opa. O momento fletor bem alto aqui, depois diminui e nos lances seguintes fica esse momento menor. Então, por conta disso daqui, muitas vezes, justamente no topo do lance de cobertura, a gente tem um momento fletor bem maior do que no restante da prumada, tá? E aí, uma mesma seção, né? E aqui em cima tem um momento fletor maior do que aqui, muitas vezes acaba gerando um aumento também na armadura, né? Porque, mas o lance de baixo tem mais aumento fletor, mas o pilar não é calculado, desculpa. Mas o lance de baixo tem mais esforço normal. Tem, mas o pilar não é calculado apenas esforço normal. Ele é calculado esforço normal e a flexão nas duas direções. Então aqui às vezes tem menos carga vertical, mas tem mais momento fletor e isso joga a quantidade de aço lá para cima. E às vezes aqui tem menos carga vertical, mas como a gente vê aqui, menos carga vertical às vezes pode representar menos resistência também ao momento fletor, tá certo? Então era isso que eu tinha para falar aqui hoje, né? É um tema bem amplo, é bem complexo, né? São várias estratégias diferentes que a gente tem que ter em mente para tentar resolver essa situação de mais aço no lance de cima do que no lance de baixo, né? Cada hora, às vezes, uma solução diferente se encaixa. E por conta disso que eu comentei lá do curso de otimização de pilares, tá? Se tiver ficado alguma dúvida, cara, não esquece de deixar aí nos comentários, tá? Às vezes, uma dúvida sua que gera ideia para fazer um vídeo bacana, e às vezes uma coisa que é
dúvida sua, pode ser dúvida de muitas outras pessoas, tá? E vice-versa, alguma outra pessoa pode fazer uma dúvida, fazer uma pergunta bacana em cima de uma dúvida que a pessoa tem e a minha resposta também servir para você. Então, ok, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de dar um like no vídeo, deixar um comentário se tiver gostado. Se não tiver gostado, deixa um like também, cara. Pô, que isso, tô aqui tentando ajudar, né? E não se esquece também de dar uma olhada lá no meu site, acad.eng.br. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.